Aleluia. Amém? Estão felizes, gente? Estou achando que vocês estão tristes, estão abatidos. O que aconteceu na minha ausência? Judiaram de vocês? Meu Deus! Né? Faltou comida aqui, não? Porque a gente fica meio abatido assim, gordinho, por exemplo, que nem eu. Faltou comida, a gente já se angustia, né? Mas amém. Glória a Deus. Está quente ou está frio aí? Tá bom? Glória a Deus. Amém. Quero deixar vocês felizes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Essa iluminação aqui vai estar maravilhosa. Está tão escura a igreja, parece que vai ficar bonito semana que vem. Vamos botar luz aqui, haja luz. A gente vai cansando, de tempo em tempo tem que reformar, né, gente? Acharam Isaías 1,18? Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Amém? Olha aqui para mim um pouquinho então, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós te damos graças nesse momento, consagramos esse tempo ao Ti. Pai, mais do que palavras, ó Deus, de um homem, que Teu Espírito mova-se, gerando vida e revelação ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus me deu uma palavra para compartilhar no CAP do Brasil. E essa palavra ficou ardendo no meu coração. E eu queria compartilhar ela com vocês esta manhã, né? Porque para a semana que vem coisa nova. E eu sei que Deus quer, isso é algo que foi tão forte para mim, tem sido tão forte. E lá também foi uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu queria compartilhar com vocês. Eu já preguei como pregador, como pastor, já há tantos anos. A gente tem a oportunidade de pregar praticamente toda a Bíblia, né? Então a gente prega sobre personagens bíblicos, Moisés, Josué, os profetas, né? Isaías, Eliseu, Elias, sobre milagres que os profetas fizeram, proezas que os reis fizeram, né? E personagens proféticos também, como Moisés, como Josué. Já preguei e amo pregar sobre Jesus, amo pregar sobre o tempo em que Jesus esteve conosco, os milagres que Ele fez, as palavras que Ele liberou de ensino, e também sobre situações que a nação de Israel passou. Mas, nessa manhã, eu não quero pregar sobre um personagem, nem quero pregar sobre um evento, mas eu quero pregar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Pregar sobre a Bíblia, não só ensinar a Bíblia. Quando eu estou falando de pregar sobre a Bíblia, eu não estou dizendo sobre falar que ela tem 66 livros, que ela tem tantos livros no Novo Testamento, tanto no Velho, que ela foi escrita, tal. Não é um ensino teológico sobre como ela foi escrita, ou a maneira com que ela é revelada como palavra de Deus. Mas eu quero pregar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que está aí no seu colo, que está aqui, né, nesse púlpito, que nos ajuda, que nos conduz, que nos orienta, que nos sustenta. A palavra de Deus que é pão do céu para a nossa vida, a palavra de Deus que é direção para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, que é alegria para a nossa alma, que é esperança para o perdido, a palavra de Deus. É sobre essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, porque somente a palavra de Deus muda verdadeiramente, na essência, o homem. Nós podemos ter mudanças por motivacionais, nós podemos promover mudanças por filosofias, nós podemos promover algumas mudanças que são temporárias e depois elas voltam, mas a única coisa que tem o poder de mudar a essência do homem
é a palavra de Deus. É aquele que pecava, não peca mais. É aquele que tinha um coração de carne, de pedra, agora tem um coração de carne. A única coisa que muda é a essência do homem. Não é a psicologia, não. A única coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela consegue penetrar, chegar, alcançar lugares inalcançáveis pela ciência, inalcançáveis pelos psicólogos, inalcançáveis pelos amigos, por mais desejoso ou prazeroso ter um amigo na hora da adversidade, ele pode nos aconselhar, ele pode nos ajudar, ele pode dar um alento de conforto, mas ele não consegue alcançar aonde só a palavra alcança. Olha só o que diz Hebreus no capítulo 4, versículo de número 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Que isso, gente? Ninguém nunca foi tão longe, ninguém nunca foi tão profundo, ninguém nunca chegou em compartimentos tão privados como esses. A Bíblia diz, o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Eu respondo, quem o conhecerá? A palavra, ela consegue entrar e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nem nós não conhecemos o nosso coração, mas a palavra esquadrinha os nossos pensamentos. Ela entra, sabe? Quando eu leio esse versículo aqui, eu sempre tenho aquela imagem de um óleo caindo num guardanapo. Tenta segurar a penetração do óleo em um guardanapo. Depois que você derramou o óleo no guardanapo, você vai vendo o óleo assim, ó, encharcando o guardanapo. Já viram isso? Ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, e que se ele tiver bastante óleo, ele não vai parar. Você fala, não, para aqui, não, ele vai, até que todo o guardanapo seja atingido por aquele óleo. Eu tenho mais ou menos essa figura de linguagem na minha mente. Quando a palavra, ela toca na nossa vida, ela vai assim, ela vai penetrando. Aí ele fala, não, no coração não, vai no coração também. Não, na mente não, vai na mente também. Ela vai penetrando as entranhas da alma, os lugares escondidos, os lugares mal cheirosos, aqueles quartinhos escuros que a gente não quer falar para ninguém. Ela entra lá também. Ela vai entrando em todos os lugares e ela muda de dentro para fora. A palavra de Deus, nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. Olha só, dia de Pentecostes, tremendo. A Bíblia diz que eles deveriam ficar reunidos até que do alto eles fossem revestidos com o Espírito Santo. Jesus falou isso para os discípulos, e eles estavam ali reunidos. No dia de Pentecostes, vocês conhecem, vindo dos céus, um vento impetuoso, derramou sobre eles como línguas de fogo, lembra do texto? E todos começaram a falar em outras línguas, e foi aquele alvoroço, né? E foi algo tão grande que a Bíblia diz, porque Jerusalém estava em festa, e tinha pessoas de todas as outras nações ali, e eles começaram a ver eles falando como que bêbados, uns ficaram escandalizados, olha aí, estão bêbados a essa hora, e começaram a julgar, outros ficaram impressionados, como é que eles falam na nossa língua? Eles falam na nossa língua materna, e outros ficaram, mas não passou disto. Uns escandalizados e outros impressionados. Mas o que o mover realmente cumpriu o propósito? Duas coisas. Primeiro, chamar atenção. Não passou despercebido aquele mover. Segundo, transformação. Porque o Espírito de Deus veio sobre os discípulos. E sobre um homem chamado Pedro, que toda vez que abria a boca, falava besteira. Mas naquele momento, abre a boca, porque agora o Espírito de Deus veio sobre ele. Então ele prega a palavra. E a Bíblia diz que naquele dia, ele diz, olha, eles não estão bêbados, isso aqui era o que ia se cumprir, que estava já profetizado por Joel, que sobre toda a carne derramaria do Espírito, e assim, começa a pregar de Jesus e esse ressuscitado, e a Bíblia diz que naquele momento, mais de 5.000 homens têm a vida transformada
pela língua de fogo? Não, pela palavra pregada. Pastor, então nada de Pentecostes? Tudo de Pentecostes, mas tudo da palavra. É a água e o óleo, é o fogo e a água. É os dois juntos, porque a palavra sozinha, sem a revelação do Espírito, ela não nos serve. Ela não nos serve. A Bíblia diz que a letra sem o Espírito mata. Mas a palavra muda o homem. Mateus 4, versículo 4 diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não há esperança fora da palavra, não há vitória fora da palavra, não há paz fora da palavra. Ei, a palavra de Deus, nós temos que valorizar ela, porque quando tudo falhar, quando tudo sumir da sua vida, quando ninguém tiver para te ajudar, quando o pastor não estiver perto, quando o marido não estiver perto, quando o pai não estiver perto, quando as finanças não der, quando tudo diz que não, eu ainda tenho a palavra. Eu ainda tenho a palavra. E é ela que nos sustenta no dia da angústia. É ela que é fortaleza, ela é pão para a minha vida, ela é sustento para a minha fé. Ei, ninguém vai sustentar a sua fé se não estiver baseado na palavra. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque nós estamos vivendo os dias, gente, e não faço como crítica, mas faço como despertamento, em que a superficialidade do conhecimento bíblico está alcançando uma geração e levantando uma geração de cristãos que não têm raízes na palavra, que estão aí sabem muito frases de efeito, conhecem muito frases motivacionais, e pegam uma pitada aqui, uma pitada lá, mas no dia negro, no dia escuro, no dia da adversidade, nenhuma frase motivacional poderá te salvar ou mudar a sua vida, mas sim a lembrança das promessas que estão escritas na palavra, porque elas não voltam vazia, mas elas cumprem o seu chamado. Essa é a sua maior segurança. Ei, a minha igreja é boa, mas a sua igreja não vai te ajudar quando você estiver sozinho. Meu pastor é uma bênção, mas tem dia que ele não vai poder estar perto de você. Mas a palavra, guarda, amarra no teu coração, guarda aqui, porque ela te sustentará todos os dias da sua vida. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor. 3 posturas que nós devemos ter com respeito à palavra. Pastor, então a Bíblia é assim papel? Eu gosto de papel. Prego no iPad, no celular, não tem problema nenhum com a Bíblia digital. Não estou aqui fazendo apologia contra a questão da tecnologia, não. Mas você tem que conhecer o que está escrito aí no digital. Você tem que conhecer o que está escrito. Aqui é a palavra, seja em papel, seja em digital, seja no metaverso, aonde você quiser. Mas a palavra continua sendo a palavra, e ela é imutável, e ela também ela não fracassa, infracassável, ela é sempre vitoriosa, amém? Qual é a postura que nós temos que ter, cristão de hoje, com respeito à palavra? 3, primeiro, conhecê-la. Pastor, o senhor está pregando para crente que tem que conhecer a palavra, é verdade, gente, nós estamos ficando viciados nos drops, nas frasezinhas, nos pedacinhos de versículo. Tem gente que né, nós trocamos as caixinhas de promessa, lembra da caixinha de promessa? Já foi um protótipo do que tem hoje na internet. E aí, você conhece a Bíblia? Não, mas tira uma promessa para mim aí. Tem pastores que fazem programa não estou criticando eles não, mas a gente não pode ficar dependente só disso. E eu vejo que tem coisa na internet, muita gente fala, pastor, tira um salmo para mim. Tira um salmo. Aí o pastor vai lá e tira um salmo. O teu salmo é o Salmo 22. O teu salmo é o Salmo 18. A gente só mudou. Mas é tipo assim, tira a sorte aí. Lê minha mão. Fala o que está acontecendo comigo. Ok, eu não vou dizer, gente, tem hora que eu falo assim, hoje o senhor tem que falar comigo. Hoje Deus, hoje eu não estou lendo para pregar, hoje eu estou lendo para uma resposta. Fala comigo, Deus, eu vou abrir aqui, pelo amor de Deus. O senhor fala comigo.
Às vezes dá certo, mas às vezes diz assim: eis que veio sobre ti o terror noturno. E morreu e tal. Aí fecha, não, senhor, não estou brincando, fala comigo mesmo. Não, às vezes a gente tá num desespero, numa angústia, que a gente fala essas coisas, mas nós não podemos estar sustentado por isto. Foi a palavra que fez com que a minha família toda conhecesse a Jesus, quando só eu conhecia Jesus. E a Bíblia diz assim: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. Toda a tua casa, toda a tua casa. Eu tomei isso como verdadeiro. Eu tomei como verdadeiro. Tomei como verdadeiro quando dizia: onde nós colocamos as nossas mãos, ali vai prosperar. Onde eu coloco meu pé, terra santa, terra de paz. Eu tomo posse disso. Eu não faço isso como frase de efeito. Está escrito que Ele irá diante de mim. Está escrito que Ele sim, o sangue dEle me deu salvação, e é pelo testemunho da palavra que eu venço, porque está lá em Apocalipse 12, no capítulo 2, quem são esses? Aquela multidão, e aí os anjos diziam: esses são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando o diabo diz: olha, você não tem jeito, eu falei: tenho, já estou salvo, já estou lá, porque eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que é para a minha vida. Então nós temos que conhecer a palavra. Ei, gente, conhecer a palavra. Conhecer a palavra, às vezes, né, algumas pessoas: poxa, pastor, o senhor gosta de ler a Bíblia quando vai pregar, né? Eu falei: pelo menos lá o pessoal lê, né? Eu leio para eles. Mas ler a Bíblia, ouvir palavras, porque só ela vai nos sustentar. Conhecer a palavra. Segunda coisa que nós precisamos ter diante da palavra, eu vou ler para um versículo aqui que fala sobre o conhecimento. Diz assim, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que o poder de Deus vem depois das Escrituras? Porque poder de Deus sem Escritura não é poder de Deus, é magia negra, é outra coisa. Poder de Deus só se manifesta baseado na palavra. Qualquer sinal que não está conectado com a palavra, desconfia do sinal. Porque o diabo também faz milagre. O diabo também faz sinais. O cajado de Moisés se transformou em cobra. O cajado dos feiticeiros se transformaram em cobra também. Também faz sinais. Qual é a diferença dos sinais de Deus? Eles nunca vão contra os princípios da palavra. Amém? Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vocês já viram os judeus que eles colocam, como é que chama aquele que vai na porta? Mezuzá. Que é um tubinho assim, que vai nos portais, do lado direito da porta, né? Se você abrir aquele tubinho, você vai ver que ali tem as escrituras de Deuteronômio, onde estão as leis. Deuteronômio 28, onde estão as promessas. Então, dizendo, a palavra está na entrada da minha casa, a palavra está na entrada da minha vida. Alguns amarram a palavra, pedaço da palavra aqui no seu cinto, aqui na sua mão, na sua cabeça, porque eles têm a palavra tem que estar comigo. A palavra é o único escudo para a minha vida. E aqui está dizendo: escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Deus vai te dar capacidade. Eu não estou falando aqui que tem que decorar versículo, gente. Eu sou o pastor que menos sei decorar versículo. Mas tudo que acontece, eu lembro de algo que está na palavra. E eu vou procurar e está lá na palavra, porque Deus me deu essa graça de saber onde está, porque eu conheço a palavra, eu amo a palavra, eu leio a palavra, eu ouço sobre a palavra. Amém? Segunda coisa, amar a palavra. Salmo 119, 97 e 98 diz: quanto amo a tua lei, e a minha meditação nela está todo dia. Os teus mandamentos me fazem sábio, mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. O salmista está dizendo: como eu amo a tua palavra. Nunca nós vamos ter o que a gente não ama. Nunca nós vamos ter a honra daquilo que a gente não ama. Eu ensino para vocês aqui, está chegando aí julho, né, que é 4 de julho, e a gente faz sempre o Fire and War. Eu ensino para vocês: amem os Estados Unidos. Vocês querem comer o melhor dessa terra?
não vai ser amaldiçoando ela. Não vai ser ligando para os parentes dizendo, meu Deus, isso aqui é um inferno. Não, feliz é tu que está aí, nesse sítiozinho em Minas, onde os pássaros cantam mais bonito, onde os ventos são mais fresquinhos, as árvores são mais verdes, e tem pão de queijo. É lindo o Brasil, eu cheguei de lá agora, eu amo o Brasil, gente. Há coisas no Brasil que a gente não tem aqui, mas Deus nos plantou aqui, então aqui é meu maior amor, minha maior paixão, os Estados Unidos da América. E eu tenho que dizer, eu amo os Estados Unidos, eu amo esta nação, eu amo o povo que aqui habita, eu amo os estados, eu amo as leis desse país, eu amo, porque Deus nunca vai me dar o que eu não amo. Então a partir de hoje, comece a amar a nação. Comece a amar esse teu marido, até porque ele é o teu marido, tem jeito, vai ter que aguentar. Comece a amar a sua esposa, amar os seus filhos. Então, a palavra é a mesma coisa, amar a palavra de Deus, você tem que declarar. Sabe quando você bota no peito e diz assim, não é religiosidade, Deus, eu amo a tua palavra, mas chegar a ter sentimento como se estivesse abraçando alguém. Porque a palavra é o verbo, a palavra é Jesus. Quando você abraça a palavra, você está abraçando a Jesus. Você não pode dizer que ama Jesus e não amar a palavra, porque Ele é a palavra é Ele. Amém? Ama Jesus, sabe aquele sentimento de saudade, de amor, de abraçar alguém? Então abrace a palavra, é a forma que você tem de abraçar Jesus. Algumas pessoas disseram, poxa, eu queria viver na época de Jesus, eu ia dar um abraço nele, eu ia sentar do lado dele. Você tem todos os dias a capacidade de abraçar ele, quando você abraça a palavra, quando você faz declarações de amor para a palavra, quando você diz que ama a palavra, você está abraçando o Filho do Deus vivo, e ele está recebendo o seu abraço. Terceira coisa, você precisa obedecer, conhecer, amar e obedecer. Mateus 7, 26, por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a casa sobre a areia. Eu sei que existem muitos outros versículos que falam sobre obedecer a palavra, sobre a sabedoria está em obedecer a palavra, temer a Deus. Agora, adianta dizer que ama e não obedece? Adianta conhecer e não obedecer? O diabo conhece a palavra. A diferença é que ele nem ama e nem obedece. Nós só vencemos através da palavra. Nós só vencemos através da palavra. Foi com ela, né, que Jesus venceu o diabo. Quando levado ao alto do templo, o diabo olha para todos os reinos e mostra a Jesus todas as riquezas e a fama da terra, e disse, te dou tudo isto, se você me adorar. Você veio por causa da terra? Não precisa brigar não, te dou ela. Você veio por causa do dinheiro? Não precisa brigar não, te dou ela, te dou todo o ouro, toda a prata, tudo que tem aqui. Quer mandar sobre qual país, qual reino? Pode mandar sobre todos os reinos, eu mando sobre todos eles, te dou tudo isso, só me adore. E Jesus respondeu com a palavra, está escrito, somente ao teu Deus adorarás. E aí ele diz, está com fome, estou sabendo que você está mais de 40 dias sem comer, transforme esses pães, pedras em pães e come. Ele diz, nem só de pão, está escrito, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então eu posso te empurrar daqui de cima, ou você se jogar, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que você não tenha problema nenhum. Ele diz, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira vez o diabo disse, contra quem conhece a palavra, não tem jeito. Meu irmão, a pior coisa do mundo é o diabo se levantar contra um crente que conhece a palavra. Ah, um crente que é amigo do pastor, não faz diferença nenhuma. Ah, um crente que faz todas as campanhas, não, é bênção, mas não faz diferença nenhuma. O que faz diferença no mundo espiritual é o que conhece a palavra. Esse, a Bíblia diz, resistir ao mal e ele fugirá de... Como é que eu resisto? Com a palavra. Com a palavra.
A gente só vence com a palavra. Jesus venceu com a palavra. Nós já vimos Apocalipse 12, 11, o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Olha só o que João escreve para os jovens. Jovens, eu vos escrevo, João 2,14. Eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra permanece em vós. E por isto tendes vencido o inimigo. Tendes vencido por causa da jovialidade? Por causa da força? Não, a força é porque eles têm a palavra. E porque eles têm a palavra, eles têm vencido o inimigo. Nós precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos. Porque quando nós não estivermos com eles, a palavra permanecerá com eles. Quando eles estiverem sozinhos e ninguém para ajudá-los, eles terão a palavra para sustentá-los e fazerem vencer em qualquer dificuldade dessa vida. Amém? E por que nós precisamos falar sobre a palavra? Porque nós estamos vivendo o tempo, gente, já estou indo para o final aqui, queria só um pouquinho mais da atenção de vocês. Nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças no mundo. Comportamento humano, são novas tecnologias, é uma mudança na sociedade, e nós estamos sendo provados nessas mudanças. A tecnologia da comunicação, a opinião através das redes sociais, estão querendo mudar, inclusive, a nossa língua, com a desculpa de ter inclusão. Nós estamos vivendo os dias que nossos valores estão sendo provados. Eu não sei se você já percebeu isso. Valores de família, valores de marido com mulher, mulher com marido, de filhos com pais, pais com filhos. Valores estão sendo provados, estão sendo testados. E a flexibilização das coisas. Existem pastores, e eu pasmo com isto, que estão defendendo que a palavra tem que ser readaptada para os nossos tempos, tem que ser reescrita para os nossos tempos, que ela já está ultrapassada, que ela já está antiga, que ela já não responde aos anseios desta sociedade moderna. Nós estamos vivendo tempos em que estamos sendo forçados à flexibilização do casamento. Não é difícil ver uma pessoa chamada cristão que está largando a sua esposa simplesmente porque ela ficou um pouquinho mais velha e agora vai trocar a de 50 por duas de 25. Mas o que aconteceu? Acabou o amor. Mas cadê esse negócio? Está escrito aí que o amor acaba. Na minha Bíblia está escrito que se o vinho de água vira vinho de novo. E o segundo vinho é melhor ainda. Ei, onde é que está dizendo isto? Que por causa, não, pastor, porque Deus é amor, e aí começa a misturar tudo. Então acabou o amor, acabou Deus. E imagina a teologia que eles fazem. Então, separação de casais está ficando muito fácil separar. Está ficando muito fácil. As convicções estão sendo provadas. Nós estamos vivendo um tempo de muita flexibilização. E nisto, sexualização das nossas crianças, surgimentos de ideologias nas mídias sociais, promovendo a ascensão de novos mestres, de gurus, de pessoas que vão para a internet e começam a trazer uma teologia nova, moderna, e muito parecida com a palavra. E eu quero dizer para vocês que o maior perigo é aquela mentira que mais se parece com a verdade. Porque usam a Bíblia para falar mal da Bíblia. Usam a Bíblia para desqualificar a Bíblia. Ei, eu não sou contra a tecnologia, não sou contra a rede social, não sou contra metaverso, seja o que for. Eu acho que o mundo vai ficar cada dia mais moderno, a comunicação mais moderna, nós temos que estar na crista da onda nisso aí, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia. A palavra continua sendo a palavra, os princípios continuam sendo os princípios. O que era pecado há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Ei, não se enganem, de Deus não se zomba. Diz a palavra. Não tem como flexibilizar. Não tem como. Se o meu casamento está ruim, eu tenho que orar por ele. E a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. E o Senhor vai fazer um milagre. O milagre começa na minha casa. Não tem como flexibilizar. Há mais de 20 anos atrás, nós tivemos... Isso eu estou falando porque tive outras vezes, mas há muito tempo atrás já, a gente esteve na Suíça. E uma das coisas que nos escandalizou na Suíça, que é linda, na Suíça é um paraíso. Mas a gente foi ver as igrejas, e ali um discípulo nosso começou a dizer, olha aqui, pastor, essa igreja aqui, ó, ela tem tantos anos, a igreja protestante, Lutero pregou aqui, fulano pregou aqui, tal. Hoje
tem mais ou menos 10, 15 membros, a igreja, que vem, e o pastor que vai pregar lá, ele é funcionário do Estado, o Estado que paga ele para ir pregar, para aquelas 15 pessoas. E à noite ela é alugada para festas rave. À noite ela é alugada para isto. Porque está ali o patrimônio, eles não podem vender, então eles estão fazendo dinheiro alugando para festas. E aí, festa satanista, festa rave, tudo isso. E muitas igrejas, assim, não é uma não, muitas igrejas na Europa, sim. Quem conhece a Europa sabe. E sabe o que a população da Europa dizia naquela época, quanto mais hoje? Que a palavra falhou. Que a palavra não tem mais resposta para esta geração. Que a palavra ficou antiquada. Que a palavra não se adaptou a essa geração. Eu quero dizer para vocês, a minha Bíblia nunca foi tão moderna como nesses dias. Tudo que está acontecendo está aqui. E tem muita coisa que ainda não aconteceu, que ela já está me dando aqui uns spoilers. Que ela já está antecipando, porque a minha Bíblia é moderna, a minha Bíblia ainda é a solução para o homem, porque ela é a palavra de Deus, imutável, ela é a resposta para as nossas almas. Amém, gente? E diante disso, o que nós temos que cuidar? Com a mistura. 2 Reis, no capítulo 4, 38, não vou ler aqui porque já estou no final e já gastei bastante tempo. A Bíblia diz que Eliseu estava com os seus profetas, discípulos, uma nova geração de profetas. E eles tiveram fome. Depois você lê lá. E ele diz assim, vamos fazer um caldo. Pegaram uma panela, colocaram no fogo e saíram para buscar algumas hortaliças, algumas coisas para fazer uma sopa, um caldo, para eles comerem. Nisto aí, um dos discípulos acha uma raiz que não conhecia. E traz essa raiz, mas era uma raiz venenosa. E coloca no caldo junto com as outras hortaliças que eles acharam. E quando termina de fazer o caldo, eles vão tomar. Quando eles começam a tomar o caldo, eles percebem que tinha veneno ali. Passam mal, não sei o que aconteceu. Talvez alguém começou a suar, outro começou a tremer. E começou a ver que tinha pessoa morrendo por causa daquilo. Então eles gritaram, a morte na panela. Ei, o problema não era a sopa, o problema não era o caldo, o problema era uma mistura, uma pequena mistura, tem o poder de matar toda uma geração de profetas. Uma pequena mistura tem o poder de matar toda uma nova geração de pastores e de líderes. O diabo não vai impedir que você seja pastor, ele só quer que você seja um pastor que tem uma mistura no seu coração, na sua teologia. Ele quer que você seja um pastor humanista. Ele quer que você seja um pastor que mistura a teologia com o humanismo. Ei, eu sou coach, eu tenho uma empresa de coach. Eu acho que nós temos que estudar sobre liderança, nós temos que estudar sobre comportamento humano, temperamento, porque tudo isso é capacitação para o homem. Não sou contra, ensino isto, mas isto não substitui a palavra. Não substitui a palavra de Deus. Porque o que é o humanismo? O humanismo, tudo que o coach ensina está na palavra, mas o problema de estar ali como palavra é que exclui Deus do processo. É tipo assim, você tem capacidade, você é o cara, você é inteligente, você é cheio de dons, você muda a sua realidade, basta você acordar e dizer que vai para frente do espelho e tal. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas Deus não entra em lugar nenhum. A Bíblia diz assim, não diga que você vai fazer e tal. Se o Senhor permitir, vai dar certo os meus planos. Se o Senhor abençoar, o trabalho do trabalhador vai dar certo. Ainda nós dependemos de um Deus. O homem não quer ser dependente de ninguém. O rebelde não quer estar debaixo de ninguém. Mas nós não fomos chamados para ser rebeldes, nós fomos chamados para ser ovelhas. E a ovelha conhece a voz do seu pastor, está debaixo do cajado do seu pastor. E nós temos um Deus, temos capacidade, temos inteligência, temos que estudar, mas é a palavra, fora o humanismo, fora essas ideologias. Esses são os verdadeiros perigos para este tempo. Tudo muda quando a palavra é liberada. Eu quero terminar lendo um versículo, que eu acho que até preguei sobre isso, Atos 8, 26 a 39. Atos 8, 26 a 39. Não há nada mais perigoso, mais
poderoso do que um pastor, do que um pregador. Pastor não é a palavra pastor. Do que um pregador pregando a palavra. Não há mudança se a palavra não for pregada, se a verdadeira palavra. Se a palavra for substituída por outro discurso motivacional, haverá um monte de gente motivada, mas não haverá mudança verdadeira. A palavra pura, confrontadora, que sai da boca de Deus, precisa ser pregada nos nossos dias. Romanos 10, 14 e 15 diz assim: como invocarão aqueles que não creram? Como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz e que trazem boas novas. A palavra mais forte que Deus falou comigo. Adriano, me dá meu celular aí, por favor, que eu notei nela. Foi quando meu pai morreu. O meu pai era a pessoa que eu tinha mais temor de perder. Ninguém quer perder ninguém. Mas meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim. Eles passaram por muitas situações, não conheciam a Jesus, se separaram. Nessa época eu fui morar com meu pai, meus irmãos com a minha mãe. Inclusive um dos meus irmãos daqui. Fui morar com a minha mãe lá em Porto Alegre. E meu pai sempre foi uma inspiração muito grande, amo minha mãe. Eu dizia para a Adriane, depois Deus entrou na vida dos meus pais, através da minha vida, na vida dos meus irmãos, e todos se converteram, e depois de 7 anos eles restauraram o casamento. O testemunho é muito lindo e muito longo também. Mas eu tinha esse negócio, eu dizia: amor, eu sei que um dia Deus vai levar meu pai, minha mãe, minha avó, isso é natural, mas eu acho que vai ser muito difícil para mim o dia que Deus levar meu pai. E aprove ao Senhor, de o Senhor levar meu pai um dia. Ele já tinha tido um problema no coração, tinha botado uma safena, mas já estava 2 anos muito bem. Deixa eu achar aqui. Já está aqui. Aí um dia ele passa mal, vai para o hospital, eu vou lá ver ele. E sempre muito brincalhão, sempre muito otimista, deitado. Ele falou: vou lá eu de novo na sopa de hospital. Eu falei: você está bem. Larguei ele de manhã, quando chegou a noite, tive a resposta que ele teve uma parada e morreu. Foi um choque muito grande. E veio muitas questões na minha cabeça. Meu pai cristão, meu pai crente, vivendo o melhor momento da vida dele, jovem ainda, novo. Eu falei: Deus, por que o Senhor permite essas coisas? Deus, por que o meu pai? Eu estava quase colocando a minha mãe no lugar. Amo ela, mas estava negociando já. Minha avó estava mais velhinha, também amo. Já que tem que dar um tiro em alguém, tira no outro, se é que é assim. Mas a gente, quando está debaixo de choque, de perca, a gente pensa cada besteira, não sei você, né? A gente faz cada questionamento louco, né? Ainda bem que Deus tem paciência com a gente e não leva em consideração. E para encurtar a história, o funeral dele foi feito na igreja. Ali o funeral, não, o velório. E aí o pastor, nós tínhamos mais de 10 pastores na embaixada. Aí o pastor Marcos disse assim: eu gostaria que você fizesse o culto fúnebre dele. Eu falei: nossa, vai ser difícil. E aí eu entrei em crise. Além de perder meu pai, eu que precisava ouvir uma palavra, eu que vou ter que dar a palavra. E aí fui questionar Deus. Sério mesmo, fui questionar Deus. Falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo, senão eu não vou subir lá para fazer culto nenhum. O Senhor precisa falar comigo. E Deus me deu uma palavra. E nesses dias de desespero que Ele leva em consideração, eu abri a Bíblia e li Isaías capítulo 40, versículo 7. Por que o Senhor está levando meu pai? Qual que é o propósito disso? Não vejo propósito nisso, ele era muito novo. Não estou entendendo, o Senhor errou alguma coisa. Todos esses questionamentos estavam lá no meu subconsciente. Me explica, o Senhor vai ter que me explicar, afinal de contas, eu sou teu servo, aqui, ó, o Senhor está me devendo. Estou fazendo obra para o Senhor aqui. Podia estar matando, me prostituindo. Né? Tem essa brincadeira assim, matando, roubando, me prostituindo, mas estou aqui pregando. Ai, gente, como a gente é boba, né? Aí Deus fala comigo assim:
Isaías 47, versículo 7 a 9. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mas não parou por aí. Agora vem a pancada. E tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levante-a e não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Sabe o que é tapa de luva? Já ouviu falar disso? Tipo assim, ó, o povo é erva. Como nasce de manhã, cai as flores, é tarde. Esse negócio de quando vai morrer, porque vai morrer, não é problema teu, é comigo. Quando sopra o hálito do Senhor, eu sei. O povo é erva. Não tente entender isto. Agora, o que tem respeito a você, pregador de boas novas, cumpre o teu propósito, antes que chegue a tua hora. Vai pregar. Era aquele tipo de coisa que diz assim: eu podia ter dormido sem essa, né? Mas Deus é bom e responde a gente. E eu entendi que Ele tem os seus propósitos. E nem tudo a gente tem que questionar a Deus. Tem coisas que nós temos que só crer e agradecer. E saber que Ele nos ama e sempre nos preparará o melhor. E não importa o que está passando, Ele nos sustentará no dia mau. A palavra dEle será sustento para a nossa vida, pão para a nossa alma. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer mal algum. Pode 1000 cair do lado, 10.000 cair à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ele tem a nossa salvação, o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós temos somente que cumprir o chamado dEle sobre a terra. Naquele dia eu disse: Deus, obrigado. Porque o meu pai, o Senhor está levando, mas eu continuo tendo um pai que me orienta e não me deixa ficar desorientado sobre a terra. Me unge para continuar pregando. É o que eu vou fazer o resto dos dias da minha vida.